A gente já viu muita gente que conectou-se à mente e conseguiu atrair circunstâncias de sucesso na vida. Vamos iniciar agora uma série sobre a mente, o poder da mente. E o nosso primeiro episódio é com a Jessica Khan, alguém que trabalha também com a mente, espiritualidade, energias, é chamado Theta Healing. Então vamos dar continuidade a esta série com vários convidados, mestres nessa área, para todos aqueles que quiserem beneficiar-se deste tópico. E também aqui agradecer de uma forma sincera, uma profunda gratidão para todos os patrocinadores que têm acreditado em nós, nesse produto moçambicano, neste podcast, nessa plataforma. A Couture Travel Management, uma das maiores agências nomeadas este ano, 2022. Shuttle Dogs, uma das maiores empresas de mobília italiana de alta gama. Muito obrigado. A Capa Executiva Real Estate, uma das melhores empresas de imobiliária em Moçambique e overseas. E a Zurin Charme Hotel Lisboa, que é uma estadia, uma acomodação super excelente ao preço super amigável ao teu bolso.
Welcome to Mastery Talks, mais um episódio. Bem-vindo ao Mastery Talks. Hoje temos um tema muito interessante, um tema que, por sua vez, altera a vida. Tem muita gente que conseguiu alcançar coisas que nós nem conseguimos imaginar que seriam possíveis. Temos aqui a honra, muita gratidão, temos a Jessica Khan, alguém que está nesta área, portanto, há alguns anos e, graças a Deus, já conseguiu ajudar a várias gente a nível do país e achamos que este tópico pode alterar e mudar a vida de muita gente. Jessica Khan, we are grateful to have you here. Estamos muito gratos e gostaríamos de perceber um pouco mais sobre a Theta Healing. Obrigada, Kassam, obrigada pela oportunidade, obrigada por este encontro e obrigada pela paciência e atenção também. Sim, eu estou há algum tempo a trabalhar com a Theta Healing e formei-me nesta área. Eu já tenho, como formação base, eu tenho a psicologia clínica e de aconselhamento, mas estou a focar-me somente no Theta Healing. Então tenho estado a atender desde outubro do ano passado, mas já tenho as formações há 2 anos, 3 anos quase. Formação feita fora, foi em Portugal? Sim, algumas fiz fora, algumas foi no tempo do Covid, foi com a mesma instrutora, como a gente não podia estar ao pé, então acabamos tendo esta como solução fazer online. Então, mas depois voltei a repetir presencial todos os cursos que eu fiz online, acabei repetindo cada um deles presencial. Fizeste este curso de psicologia na Politécnica, não é? Sim, sim. E como é que surgiu esse interesse? Como é que foi? Porque assim, muita gente não considera este tópico algo de valor. As pessoas têm misinformation, não têm informações corretas. Então, queríamos ouvir de ti. Qual foi esse interesse? Como é que foi esta jornada para este lado espiritual? Bem, é interessante falar sobre isso porque desde pequenininha sempre senti que alguma coisa puxava-me, principalmente para olhar para as pessoas. Eu sempre me senti muito mais útil e viva sempre que eu pudesse fazer alguma coisa por alguém. Então, quando foi para escolher o curso, eu lembro que a minha mãe ainda tentou influenciar, que era... eu gostava de ter um dos meus filhos médicos. Eu até ponderei, mas eu vi que eu não tinha... Eu quero sim ajudar as pessoas, mas não seria propriamente como uma médica, porque ainda tinha alguns medos e preferi depois cancelar isso. Mas ela depois também falou-me da psicologia, mas eu já tinha sentido que a psicologia era um lugar também de buscar entender, não só aos outros, como a mim mesma primeiro, para poder ajudar aos outros. Sim. Então, com o andar do tempo, eu fiz a formação, terminei, mas aí começou um outro olhar que é tipo, eu agora estou-me a sentir meio que estagnada. Já tinha o curso de psicologia, mas não sentia que estava a ser útil. Ou não sentia que ainda estava, que eu já pudesse ajudar as pessoas do jeito que eu via, né, que eu poderia ajudar. Então foi quando tive aí uma experiência que eu já tinha partilhado contigo antes, mas tive aí uma experiência que me trouxe para olhar para a vida numa outra vertente, numa outra faceta, que me fez questionar qual seria a razão de eu estar aqui, ou seja, o meu propósito. Então, a partir daí comecei a questionar-me, afinal, a vida em si. Exatamente, e sobre a minha existência aqui neste mundo. É engraçado porque o Deepak Chopra é um dos, não posso dizer healer, mas é um dos gurus espirituais atualmente, com vários livros vendidos de sucesso no mundo. Ele sempre disse, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: quem somos nós e qual é o nosso propósito? Muita gente não percebe que as limitações que existem, por sua vez, são crenças já gravadas na memória. E o Theta Healing entra aí, delimitar a pessoa. É executivo, é diplomata, é médico, o que for. Precisa destas terapias, sessões.
Exatamente, mas tem aí um outro lugar que eu queria trazer para ti, que é nós não forçamos os outros a verem as coisas do jeito que a gente vê. Nós não forçamos os outros a terem uma perspectiva de vida parecida à nossa, ou porque eu já sinto que tenho um propósito ou uma missão de vida, não forço o outro. É como tu já ouviste a falar, o flow. E é simplesmente deixar que as coisas, tu podes se influenciar, mas vais mandando nas redes sociais alguma informação, Sim. vais partilhando em grupos, mas também tem a outra parte que é tu sentires em que grupos é que tu vais partilhar, porque há grupos que Nem tu vais... todos vão consumir. Exatamente. Não que tu estejas a escolher este ou aquele, mas é mesmo o flow. É tu sentires que neste grupo já há uma conexão. Quando tu já estás a conectar contigo mesmo e com o universo, tu já consegues sentir como, quando e onde trazer certas perspectivas ou abordagens sobre a vida ou outras facetas. Então é importante também a gente conectar nesse lugar. E assim, eu não vou forçar o outro a ter uma sessão, não vou forçar o outro a vir para cá porque tem de se curar, porque aí não está a ser o livre-arbítrio a entrar em ação. O livre-arbítrio é aquela parte nossa que Allah, Deus, universo, como a gente preferir Força chamar. espiritual. Exatamente, que nos deu da gente poder escolher por nós mesmos. Que é, agora eu sinto que tem esse lugar e eu quero tentar, ou eu vou por curiosidade, mas mesmo que seja curiosidade, já há ali um chamado também. Sim. Ou seja, não estou a ir porque alguém me está a puxar para procurar uma terapia, ou me está a puxar porque eu tenho que fazer isto. A pessoa tem que entender que eu preciso de acreditar em primeiro. Exatamente. Porque não é só ir para um healer e achar que vai ter as alterações ou o sucesso que ele procura sem acreditar. Exatamente. Porque um atleta, acredito que até um atleta, se for a ter as sessões, ele irá beneficiar-se. Porque ele vai delimitar aonde ele criou uma limitação. Exatamente. E muitas pessoas não veem isso. Exatamente. Mas é curioso a gente estar... a gente está numa sociedade em que às vezes o pai e a mãe estão frustrados porque o filho fez isto ou fez aquilo, e porque ele não move, eu quero que ele vá se curar e não sei quantos, mas em algum nível nós ainda não conseguimos perceber que há ali, o Theta Healing traz-nos muito disso, que é o benefício que nós estamos a ter. O benefício não propriamente seja algo bom, o benefício é, mesmo que seja mau, algo em nós que se está a beneficiar daquilo para a evolução de si próprio. Exatamente, ou para aquele estágio de evolução que a pessoa está naquele momento. Então nada é por acaso, porque às vezes a gente quer salvar o outro, nós não queremos ver a nossa mãe, o nosso pai, o nosso filho, nós não queremos vê-los a sofrer, mas ao mesmo tempo nós temos bem lá no fundo a consciência de que não vamos construir pontes, não vamos fazer coisas sem que o outro também se abra, mesmo que seja uma criança pequenininha. Já há ali um lugar dentro dela que precisa também de se abrir. Exato. Porque a gente não percebe isso. Exatamente. Se a pessoa não se abre para receber, pode ir para qualquer healer, pode ir para qualquer lugar do mundo, que não vai acontecer nada. E vamos chamar que as pessoas não estão a fazer os trabalhos, as pessoas estão aqui para enganar ou estão aqui para se aproveitar dos outros, mas é preciso haver uma abertura. Porque não basta só a minha fé de que tu te vais curar. É preciso a gente unir a nossa fé para que a cura aconteça. É engraçado que o Theta Healing foi considerado em 1995 uma terapia alternativa para doenças. Temos aqui mais uma. Olha, o Theta Healing é um tópico muito vasto. Nós aqui vamos tentar, como dizes, vamos também ter séries sobre o Science of the Mind. Vamos ver a Jessica Khan mais vezes, vamos ver pessoas que não posso aqui mencionar, convidados que também vão participar. Então é um tópico muito vasto. O mais engraçado é esta parte mesmo, que as pessoas não têm essa informação, mas que o Theta Healing realmente já trouxe vários casos concretos. A gente já viu pessoas terem transformações com isto. Já presenciaste alguma transformação quase instantânea, podemos dizer assim? Ou qual foi a sessão que te tocou mais, no sentido de que fez-te acreditar mais nesse processo de Theta Healing?
Bem, primeiro vou começar a falar de mim mesma, porque o Theta Healing, ele traz-nos uma abordagem que também nos pede para olharmos primeiro para nós mesmos. Se nós vamos ser healers, se nós vamos ajudar as outras pessoas a curarem, se nós temos primeiramente curar e olhar para nós mesmas. Ou seja, todas aquelas pessoas que vierem até nós, elas trazem-nos um espelho. Ou seja, assim, a partir do momento que tu estás sentado desse lado e procuras por mim, eu já estou com as antenas atentas para perceber o que é que te trouxe até aqui e onde é que isso faz match comigo. Então, em cada sessão eu não estou só a trazer essa luz, porque não sou eu quem faz a cura, na verdade eu sou um canal que me disponibilizei para o universo para servir como um lugar em que a luz passa para chegar a outro lugar. É uma ponte para ter acesso nos lugares onde a pessoa sozinha não consegue chegar. Exatamente, porque até tu chegares aqui eu ainda não sei o que é que tu vais querer trabalhar. Ou tu trazes o tema e a gente vai olhar, eu vou olhar e eu ainda não sei como eu vou trabalhar com aquilo. Eu começo eu só me conecto, digo, eu já estou pronta e a intuição vai-me guiando e eu vou dizendo o que é que eu estou a sentir e o que estou a receber. Então, este Theta Healing abrange o quê? Abrange o lado profissional também, saúde, doenças. Tudo. Esta é uma sessão que beneficia a todas as áreas da vida do ser humano. Tens algum exemplo? Todas as células, todas as áreas, todos os níveis de crenças, que são 4, que nós carregamos conosco, alguns da infância, alguns a nível histórico, lugares em que tu já viveste, país em que tu já frequentaste, ou até mesmo lugar em que tu estás agora. Nós compartilhamos, é como se fosse uma nuvem de informação, que o pessoal que está naquela zona acaba compartilhando na mesma informação e acaba tendo ali uma crença formada por terem vivido o colonialismo, ou por terem vivido uma experiência que tenha afetado muita gente ao mesmo tempo. Então nós carregamos como se fosse uma informação no nosso DNA. Exatamente. O exemplo claro disto é os nossos pais. Existem certas famílias em que ao longo do crescimento dizem aos filhos: olha, tu sabes como é difícil o dinheiro? Como é difícil ganhar o dinheiro? A criança pensa o quê? O dinheiro não cai da árvore. Não cai da árvore. E quando a gente entra já no plano profissional, a gente depois reclama: epa, as minhas coisas não dão certo, eu não consigo fazer isto. A gente esquece que isto foi cravado na nossa mente, no subconsciente, desde pequenos. Exatamente. E o Theta Healing entra de novo aí para delimitar ou remover esta crença e trazermos novas crenças. É isto mesmo. Se a gente delimitar, remover os traumas ou as crenças criadas por influências externas, pai, mãe, família, a gente tem o Theta Healing. É só a gente querer, é só a gente acreditar e a gente consegue alcançar mais do que a gente consegue imaginar. Exatamente. Até vou voltar para a pergunta que me fizeste, qual foi a cura que eu presenciei. Eu vou voltar para mim, eu vou falar sobre mim, porque é o lugar que eu mais vejo a mudança acontecer desde que eu entrei para o Theta Healing, desde o início. E a minha instrutora até pode falar sobre isso, que eu já tive fases de dúvida, já tive fases em que eu não sabia bem, já tive fases em que eu perguntei: será que é mesmo isso? Eu não estou a conseguir ver nada, eu não estou a conseguir ouvir nada, eu não estou... Questionar. Exatamente. Eu usava óculos de vista, eu era míope. Então, este é um dos lugares, eu já não uso óculos há 1 ano. Uau. 1 ano e meio, 2 anos quase. Sem intervenção médica? Sim, eu não só uso com óculos. Theta Healing. Exatamente, eu já não uso óculos de vista. E esse foi um dos lugares. E eu vejo acontecer milagres todos os dias na minha vida, porque eu sou mãe de 3 e eu tenho filhos pequenos, então eu consigo perceber o Theta Healing a agir dentro da minha própria família. Uau. Os meus familiares, às vezes, por saberem que eu estou nesta área, procuram por mim. E não só familiares, amigas, amigos também procuram por mim. E eu tenho visto acontecer, tenho visto os meus pacientes também, eu consigo perceber essa transformação, mas
muitas das vezes eu não digo, e eu espero que sejam eles a trazer esse lugar de eu já consigo perceber alguma coisa aqui a alterar. Porque a energia, trabalhar com a energia, é algo que a gente não consegue palpar, não consegue dizer, olha, é isto. Então, trabalhar com a energia, eu sempre digo, sempre que termino uma sessão com alguém, eu digo, olha, leva o teu tempo, digere o que aconteceu aqui, percebe até que ponto isso já está a se ativar dentro de ti, porque já está tudo em ti. Sim. Mas a energia é como o amor. A gente não consegue dizer, olha, o amor é isto. A gente só sabe que sente. A energia não se vê, mas existe. Nós somos seres energéticos, vibratórios. Exatamente. É Então, como a gente, só para não confusionar, a gente é um ser energético, a gente vibra. Tu só atrás aquilo que tu és. Tu não atrás aquilo que tu desejas. Este também é um fator muito importante. E só para a instrutora que a Jéssica está a referir é a Sara. Também Sara será Oliveira, a nossa próxima convidada. Então isto vai ser muito interessante, pessoal. Isto vai ser interessantíssimo. Isto aqui é a descoberta. Já esteve na Bíblia, já esteve no Alcorão, está no Alcorão, está na Bíblia e está em todo o sítio. Querer pode mudar a tua vida. Jéssica, desculpa cortar do fim. Não faz mal. Então, isso só para dizer que a mudança mais próxima, a mudança mais que eu posso estar como certificada, é a mudança que eu vejo na minha própria vida todos os dias. A maneira como eu passei a olhar para as coisas, para as situações, a maneira como eu passei a reagir. E além da gente ter a fé, a fé tem de andar sempre associada à confiança. Porque só dizeres que tu tens fé de que as coisas vão andar não é suficiente. Sim. Tu tens que ter fé e confiar que realmente aquilo já está feito e já está exatamente para que as coisas possam correr. Exatamente. Então, Theta Healing é assim, a Jéssica Khan estava na área de psicologia. O Theta Healing nem estava próximo de algo que interessasse a ti. Mas então houve um incidente, alguma coisa que te fez cair para este lado do Theta Healing, a espiritualidade. O que é que foi? Como é que foi? E de certeza que foi uma coisa mesmo marcante. Por isso é que abriram-te estas portas. Hoje estás a ajudar milhares de pessoas. Isto não está limitado só a individuais. Isto tem aqui executivos, tem médicos que recorrem a essas sessões. Sim. Então é para todas as classes profissionais também. É, sim. Então como é que foi essa jornada? O que é que... Bem, eu já fui para a psicologia como um lugar em que eu sentia que eu poderia fazer algo por alguém ou por várias pessoas, que eu poderia ser útil, que era esse o meu sentimento inicial. Eu quero ser útil para as pessoas, eu quero ajudar, porque é o que me dá prazer, é o que me faz sentir viva, fazer algo por outro. Então, eu entrei para a psicologia e adoro a psicologia. Não que eu não esteja, porque acaba sendo também um trabalho em que a gente acaba, em parte... Tem alguma relação. Exatamente. E eu não larguei a psicologia assim, tipo, não te quero mais, mas a psicologia vai comigo para onde eu for, ela está ali. Mas o Theta Healing foi algo que começou a surgir porque depois da experiência que eu tive os meus últimos filhos são gêmeos. Okay. Eu tive uma experiência que me levou a questionar sobre a razão de Deus, do universo, me ter enviado de volta. Interessante. Então, esse foi o lugar em que começou, em que eu fiz o decreto e eu nem sequer sabia que era assim que se chamava. Então, quando eu voltei, eu lembro que eu olhei para minha mãe e eu disse: mãe, sabes, quando a gente fala as coisas, às vezes está ali, eu disse assim, às vezes está ali, Allah está ali a ouvir, Deus está ali a ouvir, o universo está ali a ouvir, mas às vezes também o Satanás está ali a ouvir e as coisas podem correr um pouquinho mal, mas ao mesmo tempo direcionam-nos. Eu falei assim, mas era com o entendimento, a compreensão que eu tinha naquela altura, que eu ainda não conhecia o Theta Healing. Theta Healing, sim. Então eu disse: mãe, e agora eu estou aqui, eu sei que eu voltei com algum propósito e agora eu quero descobrir porque que eu voltei. Então eu lembro que eu olhei, eu só olhei, como quem diz, olhei para cima e eu disse:
a partir de hoje, então, mostra-me pessoas que me vão direcionar para o meu propósito, para aquilo que Voltaste, só para ouvir, voltaste de uma experiência quase de morte. Isso. Ok. Isso. E quando eu voltei dessa experiência, eu não me lembro ao certo o que é que foi. Eu sinto que eu posso aceder a essa informação, mas ainda sinto que ainda não é a altura que vai chegar. Então, porque o caminho começou a se abrir com tanto amor, as pessoas começaram a chegar com tanto carinho, com tanta abertura. E só de eu chegar e eu perceber, tipo, deixa-me lá falar com esta pessoa sobre não sei o que, e já havia ali uma abertura. Então foi como se o decreto que eu tivesse dado para o universo começasse mesmo a abrir as portas. Porque eu não conhecia ninguém que estava ligado à espiritualidade, eu não conhecia ninguém que estava nesta área cá. É tipo, aí depois vim certificar que é quando tu estás a vibrar aqui, tu vais aceder ao que está aqui nesta frequência. Exatamente. Atraíste aquilo que desejavas. Exatamente. Quando o meu foco virou para esta área, que era tentar perceber, porque eu sempre soube desde miúda que viver não era só isto. Não é físico só. Sim. Temos então eu já... planos. E aí eu comecei-me a lembrar que não foi assim do nada que eu virei para esta área, como se eu já tivesse esse chamado mesmo, que é volta-te para isto. Então, deram-te um chamamento. Exatamente, porque desde miúdo eu já tinha ali alguns cenários em que eu depois comecei-me a lembrar, em que eu me conectava, em que a minha mãe dizia, para falares com Deus não precisas de usar uma palavra especial ou não sei quantos, tu podes falar com Deus quando tu quiseres. Então para mim Deus não estava assim distante de mim. Então, está dentro de nós, exatamente, então agora com o Theta Healing ele começou a fazer mais sentido ainda. Porque ele está aqui, ele não está alheio, não está fora do meu, ele está aqui. Então, aí as pessoas procuram muito fora. Exatamente. As pessoas procuram muito à volta, as pessoas querem acreditar no físico, o que vem, mas não é isso. A gente tem muito mais para além desta realidade física. Isto não vamos aqui falar de religiões, porque a Jéssica pode confirmar. As religiões estão a fazer backup deste tópico. Este tópico é dos ancestrais. Nós todos estamos conectados com o universo. É uma fonte. Não existem várias fontes, é uma. É mesmo. Uau, interessantíssimo. Acho que um dia inteiro a falar disso não chega. Obrigada. Então, basicamente é isso. O Theta Healing foi o lugar da abertura, mas antes disso eu já tinha passado por outros lugares antes de conhecer o Theta Healing. E quem me direcionou, engraçado, quando eu faço o decreto, uns meses depois, aparece um amigo meu que eu já não falava há muito tempo. Jess, eu vi que tu gostas muito de falar sobre a lei da atração e estás sempre a postar nas redes sociais sobre a lei da atração. Não queres vir conhecer um grupo e não sei quantos, a minha irmã faz parte e não sei o que. Bora, vamos! Então conheci o grupo da irmã, que é um grupo que está ligado, agora não me lembro do nome do grupo, mas também fazem trabalhos muito bonitos de tentar, espirituais. De tentar é mais voltado à conexão também, a perceber o que é que importa realmente, o que é importante para a tua vida. Como é que é fazer algo por outras pessoas e eles viajam pelo país todo. E o criador deste movimento tem já alguns livros lançados. Sim, uau. Então foi muito interessante o tempo em que eu estive lá, mas chegou uma altura que eu percebi que eu precisava de alguma coisa mais. Então eu sentei-me com eles, eu disse, olha, eu agora não vou continuar, porque eu estou a sentir que há algum outro lugar que eu tenho de chegar. Então eles foram compreensivos e tudo. Na boa, vai, quando tu quiseres voltar, quando quiseres, eu estou aqui. Então são pessoas que eu levo comigo sempre. E depois este mesmo amigo, como a gente conversava sobre espiritualidade, sobre não sei quanto, sobre isto, ele começou a falar sobre outras coisas, sobre barras de acesso e não sei quanto. Eu tipo, ok, o que é isso? E depois ele começou a trazer Theta Healing, depois conhecemos já alguém, tipo, ele já conhecia essa pessoa, depois levou-me a conhecer, eu tipo, uau!
é mesmo isso. Eu saí daquela sessão que é tipo, Foi um clique. É mesmo isso que eu quero para mim. Perfeitamente. Então foi tipo, eu já me encontrei. Eu lembro que eu pensei Foi ali isso, mesmo, tipo, foi o clique mesmo. eu disse, é mesmo isso. É mesmo isso. Eu não sabia o nome, eu não sabia o que era, mas foi tipo, quando eu conheci foi o clique. Exatamente. É isso. O teu chamamento levou-te ao destino. Agora Dali- vamos lá perceber como é que eu vou fazer isto, como é que vai ser. Primeiro surgiu uma instrutora que estava na África do Sul, não sei quantos, mas meu coração ainda dizia não é para ser. Daí o meu amigo falou, olha, tem uma instrutora que ela está em Portugal, mas ela tem vindo de vez em quando para cá e não sei quantos. Quando eu falei com a Sara foi tipo amor à primeira vista. Foi Tudo jogou. exatamente. Os dois estavam com o mesmo objetivo, as duas Exatamente, sabiam. a nossa alma fez match e tem sido lindo. E ela é uma das pessoas que mais conhece o meu processo desde o início, desde a fase em que eu fiquei, eu não estou a ouvir nada, eu não estou a sentir nada. Não estavas a E tipo, perceber. eu estava à procura de algo, porque a gente acha que a gente vê como a gente vê com os olhos físicos, a gente acha que a gente sente como a gente sente, assim, quando a gente Fisicamente. Exatamente. E não é. Não é. Não é. É mesmo algo que é quando há conexão, quando há intenção, quando há consistência também, a gente não fala sobre isso, mas é tentar todos os dias naquele lugar. Tentar. Tipo, fazer meditação e não cansar-se em 15 minutos e dizer que não vi nada. Exatamente. É tu, porque como é que tu vais começar a ouvir quando os barulhos todos mentais começarem a silenciar? Uau. Enquanto tu tiveres os barulhos, tu não estás a ouvir nada, claro que não vais ouvir nada e não vais sentir nada. Quando tu começas a aprender, ok, eu tirei 5 minutos para meditar. Não estou a ouvir nada, começa a frustração, mas a fulana já ouve, o fulano já ouve, mas eu não consigo, eu não estou a perceber, acho que isso não é para mim, eu não nasci para isso, eu não... Então a gente começa a entrar num jogo da nossa mente, naqueles barulhos mentais todos, não, eu não nasci para isso, isso não é para ser. E a gente não percebe que às vezes o universo está ali a tentar dizer, tenta lá mais uma vez, porque quanto mais tu estiveres nesse lugar, mais tu vais perceber que é aí onde tu queres estar. Os mistérios começam a desvendar-se porque ninguém pode fazer por ti. Exatamente. Se tu vais sentar a meditar, tu estás a ir para dentro. Então as respostas são individuais. Exatamente. Daí eu ter dito no início que o Theta Healing diz primeiro cura-te a ti, primeiro faz tudo que tu estás a aprender no curso a ti própria, limpa as crenças que tu tens e depois fica atenta. Sempre que alguém tiver, percebem que se aquilo fizer match, se fizer alguma, se te incomodar ou se te fizer alguma, é porque há alguma coisa em ti que precisa ser olhado. Então nunca nada é só. Muito deep. Exatamente. Muito profundo, muito profundo. Porque se formos a ver, há pessoas que frequentam psicólogos, frequentam hospitais e desejo sucesso a todos, mas muita gente não consegue alcançar uma cura. Mas esquecem que existe um lado espiritual, existe este lado em que é individual, é uma procura. O Albert Einstein, por exemplo, o Albert Einstein é uma lenda, mas se me perguntarem como é que ele também chegou até esse patamar, ele também foi à procura, isto acordava madrugada e ia à procura de respostas, assim como a Jéssica diz, começou a questionar. Eu tive um acidente semelhante em 2001, aquilo foi antes do Clube Naval, na Marginal. Ok. Então o carro rebentou o muro e foi para a água, morreram 2 amigos ali e eu quando acordei na sala de reanimação eu vi que tinha perdido os meus melhores amigos e foi daí que comecei a questionar, comecei a ler, comecei a tentar perceber, afinal de contas isto tudo termina aqui, é assim que funciona, esta é a realidade. Então fui lendo e vi que as religiões e o mundo da mente, espiritualidade é uma. E depois quando vi o Theta Healing e vi o teu trabalho excelente, Obrigada. Presenciei o trabalho e digo, quem quiser
tirar o limite da vida, venha, faça uma experiência própria. A gente não diz para vir à força, a gente não obriga, a gente não sugere em excessivo. Faça um teste. A vida é uma. Obrigada, A Casa. vida é uma. Jéssica, eu tenho fé que a gente vai voltar a fazer o episódio 2, porque nós vamos levar isso como uma série de topic Theta Healing e vamos misturar para poder ver se nosso povo moçambicano, porque em Brasil já existe, Angola existe, Portugal já tem centros de meditação. Nós aqui em Moçambique estamos a começar a acordar, temos em Inhambane, tem a Sara que tem o Retreat Center, temos algumas casas em que praticam yoga, meditação e como é que se diz, a respiração, Sim. os exercícios e tudo mais. Mas nós vamos voltar a fazer episódio 2, foi excelente. Vamos querer ouvir mais um pouquinho. Quais são os conselhos que dás? Ou seja, podes falar um pouquinho só de como é que este processo do Theta Healing funciona? Como é que é feito o processo? Então, o Theta Healing, ele dá-nos várias abordagens. Ok. Dentro do Theta Healing temos várias maneiras de intervir, dependendo daquilo que a situação nos pede. Então, dentro do Theta Healing, a gente vai desde uma leitura intuitiva até processo do digging, ir lá mais aprofundar, e vamos até a manifestação, ou seja, começares a manifestar a tua própria vida, começares a ganhar a fé de que tu podes criar os teus próprios dias e ter na tua própria vida aquilo que tu mais desejas. Então, o Theta Healing, ele é muito vasto, Então, Traz benefício para qualquer área. para qualquer área, até manifestar a nossa alma gêmea. É Uau, possível através do Theta Healing. uau. A nossa alma gêmea é mais compatível. Isso. Então, a gente entra numa certa frequência, a gente... portanto, a Jéssica Khan entrega a ferramenta. Ou seja, é uma ponte com a ferramenta para a pessoa conseguir alcançar esse estado mental ou estado espiritual para atrair Exato. tudo que é bom para a vida. Exatamente. E a gente vai, por exemplo, eu vou falar da minha experiência aqui no meu espaço, que é... Normalmente a pessoa chega e ela muitas das vezes não sabe o que quer trabalhar, mas sabe que alguma coisa não está a correr bem. Então a gente consegue chegar até o lugar de conseguir formular um tema ou um lugar para dar início. Então a partir dali a gente depende. Há momentos em que a gente vai fazer trabalhos, eu, além do Theta Healing, eu também entrego outras ferramentas. Ok. Que eu senti isso por intuição. Mas o foco é o Theta Healing. Então nós fazemos essa leitura, trazemos a parte que a pessoa, que o cliente está a beneficiar-se dentro daquela situação em específico. Sim. Ou seja, há sempre um benefício, para o bem ou para o mal, a pessoa está a beneficiar. Então a gente traz consciência para esse lugar, a pessoa descobre qual é o benefício, e então nós mudamos, pedimos para limpar esta crença e mudamos aquela crença que é possível tu teres uma vida plena, ou teres uma vida saudável, ou teres uma vida em que tu possas relaxar, sem a necessidade de tu teres aquele problema na tua vida. Porque às vezes o que é que acontece? Nós usamos os problemas, as situações, os distanciamentos, fechamos-nos para o mundo como uma estratégia de evitarmos certas situações ou até mesmo de buscarmos a nossa própria paz. Então, quando tu estás ali, tu achas que eu estou em paz, eu não quero saber de ninguém, estou na minha paz, mas entretanto tu estás a usar uma ferramenta não tão benéfica, porque tu estás a afastar todo mundo e estás-te a isolar. Então nós trazemos a consciência que é possível tu teres paz sem a necessidade de tu criar situações ou atrair situações que te façam desligar das pessoas ou do mundo. É onde entra a depressão, Exatamente. suicídio. A gente está a ouvir aí muita gente, que a luz seja espalhada para todos, mas está-se a ouvir muitos casos de suicídio, jovens em particular. Então, esse é um dos motivos. A gente não está a recorrer às informações corretas. A gente não está a descartar a religião. A gente não está a descartar a religião. Não, a religião até chega a ser um lugar auxiliar. que a gente se ancora Sim. para a gente trabalhar a fé, porque para este trabalho é preciso nós termos fé. Sim. Como eu disse, além da confiança, a fé
tem de estar ali. Para trabalhar a fé, a gente tem de ter algum lugar para se ancorar. Não precisa ser propriamente a religião, mas a religião é um dos melhores lugares para a gente ancorar a nossa fé. Sim. E desenvolver, porque o humano é ilimitado. Exatamente. O humano não é o que a sociedade definiu. Sim. Escola, casar, ter filhos, morrer. A gente é muito mais. Se formos analisar o que é que o Deepak Chopra ou o Robin Sharma disse, nós somos seres espirituais a ter uma experiência humana. E nós somos ilimitados, nós não morremos. A morte não é morte, a morte é um outro nascimento para o mundo espiritual. Exatamente. E nós não somos limitados, nós temos capacidade. O Theta Healing tem a capacidade de ajudar, seja atleta, seja artista, ou o que for. O Theta Healing tem um papel fundamental para... Sim, sem sombra de dúvidas. E tem sido, às vezes a gente até pode pensar, tu já estás nessa área, tu já deves, mas tem sido até lugares de eu às vezes me surpreender com a magia que é o Theta Healing. Há momentos em que eu digo, por intuição, falo alguma coisa ou me conecto, naquele momento estou a servir de canal, que dias depois alguém vem me dizer, Jéssica, aquilo que tu disseste e não sei quantos mudou a minha perspectiva de vida, ou aquilo faz-me tipo, ok. É como se e as pessoas agradecem-me, eu digo, eu é que agradeço porque em parte tu estás-me a dizer isso, é um lugar em que eu fortifico mais a minha fé e fortifico mais esse lugar, tipo, uau, está a acontecer. Tá. Dá-te mais inspiração para poder exercer mais o que estás a fazer. É, mesmo. Nós estamos gratos, imensamente gratos por Jéssica Khan. Este é um tópico que ainda vai levar algum tempo para as pessoas perceberem, mas temos fé, essa é a nossa missão. A Mastery Talks está aqui para juntar o sucesso com a espiritualidade, que estão conectadas, mas por falta de informação as pessoas não conseguem ter, portanto, aquelas informações, aquelas ferramentas para poder desenvolver as suas capacidades. Nós temos aqui, se calhar, pessoas que são artistas e estrelas, mas escondidas por crenças limitadas. Então, o próximo episódio promete muito mais. Vamos continuar com esta missão. Agradecemos em particular todos os nossos patrocinadores, o Zurin Charme Hotel Lisboa, Chatio Docs, Mobiliária Italiana, Kai Maputo. Agradecemos a Kai Vermen Barban e muito obrigado por todos que nos apoiam, assistem e têm interesse nesses tópicos. Vamos trazer muito mais. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigada.